Eu queria convidar aqui para, desde o começo, né, a Terracota, na verdade, ela nasceu por conta disso, que é o famoso mapa de Construtex e Proptex. Eu lembro da primeira versão, era 230 empresas, hoje a gente chegou, passou longe aí das 1.000. E isso a gente faz, como eu comentei aqui, é uma forma da gente entender o que está acontecendo. Toda vez que o mapa, né, a principal forma de olhar para o mapa, eu sempre falo, olha a conexão entre os pontos. E a gente está fazendo o lançamento do mapa esse ano. E aí, para fazer a apresentação disso, vou chamar meu sócio, Bruno Loreto, aqui, e ele vai trazer, eu acho que esse ano tem conclusões, talvez as mais importantes que a gente já tenha visto desde o começo. Aguentam, pessoal, mais um pouquinho? Sim, talvez. Bora acabar. Tudo bom, Guga? Bom, pessoal, vou tentar ser rápido aqui, mas nova edição saindo do forno, né? Mapa das Startups 2025. Esse ano atrasou mais um pouquinho, mais por uma questão de priorização. Por outro lado, né, hoje a gente consegue, até com a ajuda de IA, potencializar muito o nível de informação que a gente consegue entender, né? Mas o intuito nosso é sempre trabalhar esses três elementos, né? Conhecimento, rede de relacionamento, para geração de oportunidades de negócio. E a gente ouve inúmeras histórias, né, de quem usa o mapa para identificar, né, uma solução, um fornecedor, um parceiro, concorrentes, né, um cenário competitivo. Então, é uma ferramenta que a gente gosta de compartilhar. Então, quando a gente fala do mapa, ano passado, né, a gente trouxe aqui um horizonte de 3 ondas, né? Da primeira onda do mapa que a gente fez e da nossa vivência ainda da época de indústria de software, naquela época, quando a gente falava em tecnologia, né, aquela primeira onda que teve das soluções de SaaS, né, para o mercado, onde você tinha aqui um horizonte de conceitos ainda sendo disseminados, a gente tinha que explicar o que é uma startup, o que é uma Construtec, o que é uma PropTech, tinha que trazer um dicionário das nomenclaturas. Hoje é cada vez mais fluente para todo mundo ter noção do que a gente está falando. Uma segunda onda, a gente viu a explosão do número de soluções, né, que foi mais ou menos quando surgiu aqui os primeiros mapas. A gente viu cada vez mais soluções super específicas para dores super específicas nos mais variados espaços de mercado. E, por fim, a gente começou a ver uma evolução e ver empresas avançando para explorar teses de maneira mais ampla, maneira mais aberta, né? Você geralmente começa de um ponto super específico de dor e a empresa vai se constituindo em torno de todo um ecossistema de negócio. E, ano passado a gente trouxe muito esse olhar. Esse ano, na edição 2025, a gente tem 2.232 startups, né, mapeadas. É um trabalho onde muita coisa a gente foi cortando em relação ao ano passado, porque empresas morrem pelo caminho, empresas mudam de atividade, ou mesmo os critérios, né, a gente vai atualizando, mas outras foram surgindo. Mas foi legal que a gente levantou um outro número, e nos últimos 3 anos, né, a gente teve cerca de 319 empresas descartadas porque morreram, então empresas que caíram fora dos mapas anteriores, e também teve 39 empresas que foram adquiridas nesse processo ao longo dos anos. Então, uma relação aqui de 10 para 1, né, a grosso modo. O mapa desse ano traz uma divisão, né, por geografia muito parecida, né, com o que a gente tem ano após ano. São Paulo, né, sempre despontando, Santa Catarina segue como sendo o segundo principal mercado, seguido de Minas, Rio e Paraná. E isso não muda muito, às vezes ali Pernambuco sobe um pouquinho, o Rio cai um pouquinho. Acho que o Rio começou de novo a se fortalecer, mas o padrão é mais ou menos o mesmo. Assim como a divisão por setores, né? A maior parte das startups estão na jornada de aquisição e na jornada de gestão da propriedade ou o entorno do ativo já em uso, né? E eu costumo falar, né, que onde mais tem startup, onde mais teve dinheiro até hoje no mundo de PropTech, é na jornada de aquisição, né? E todo mundo que ainda passa por uma aquisição reclama o quanto ainda tem a melhorar, o quanto ainda tem a evoluir. Então, tem muito espaço ainda de oportunidade. Mas, basicamente, essa edição do Mapa 2025. Não tenho expectativa que vocês consigam daí identificar as empresas, tá? Não é esse o intuito, obviamente. Fica cada vez mais difícil, né, empacotar tudo. Mas o que é legal é que a gente vai vendo como isso vai crescendo ao longo do tempo, né? Como o Marcos falou, do nosso primeiro mapa, né, que foi inspirado no que
o pessoal fazia nos Estados Unidos, lá no CB Insights, aqueles mapas que na época tinham as fintechs. Eu lembro do primeiro mapa de Contech que eu vi, né, do Vale do Silício. Tinham 20 empresas, né, e tinha uma brasileira que era Vai e Volta, que foi acelerada na 500. E hoje você vê a dimensão que esse ecossistema tomou por aqui. A gente vai disponibilizar com exclusividade para vocês. Hoje, na prática, é um pré-lançamento. Tá? O lançamento oficial é só na quarta-feira da semana que vem. Nesse link, vocês vão cair num Linktree que tem acesso a esse PDF, mas a gente vai disponibilizar também para todo mundo que é insider ou assinante do Radar Pro um pedido que eu sempre tinha de acessarem a lista, né? De, quero saber o site dessa empresa, pesquisar de uma forma mais fácil. Então, vai ter essa possibilidade, tá bom? Então, depois vocês vão receber também no e-mail, todo mundo teve presente, que não conseguiu pegar agora. Então, para a edição desse ano, o que foram destaques, né? Todo ano a gente tem trazido alguns temas de destaques em relação ao mapa. Então, ano passado a gente falou principalmente, né, do movimento de construção off-site, a ascensão que a gente estava vendo nas empresas de construção industrializada e como que a gente caminhava para um ciclo de maturação. E falamos também do movimento de short stay, né, onde a gente, ano passado, via como se tornou, né, uma atividade parte do mercado imobiliário tradicional, e muita empresa que nasceu como uma startup do universo de short stay foi, com o tempo, entendendo melhor onde que entra a tecnologia, onde não entra, a melhor dosagem de quanto você investe para a tecnologia tentar virar o jogo, quanto que não muda, no final das contas, drasticamente a margem, e o mercado foi amadurecendo nesse sentido. E esse ano a gente traz 2 destaques, né? Primeiro, é o que eu tenho falado já em algumas apresentações, que cada vez mais a gente tem entrado na era das colisões. Cada vez mais é difícil classificar, né? Essa startup é dessa categoria A, B, C ou D. Os modelos de negócio estão cada vez mais mesclados, mais sofisticados, e as boas práticas vão se disseminando. E isso começa desde do primeiro investimento que a gente fez, inclusive junto com a Astela, né? Um negócio com a Livance, que é um bom exemplo disso, né? Na época, eu lembro quando a gente conversou sobre o deal, acho que foi o Dani que nos apresentou, à primeira vista era um negócio de saúde, e a gente foi entender a dinâmica do negócio, e a gente viu que, putz, cara, tem um baita valor sob a ótica do real estate. Ele aumenta em 3 vezes a monetização por metro quadrado no aluguel. Ele elimina a ociosidade no imóvel, metade do tempo do médico ficava vazio. Ele traz uma dinâmica que o mercado de coworking já está super estabelecido. Mas tem, do outro lado, toda uma dinâmica de negócio para o mercado de saúde, tem, ao mesmo tempo, um potencial enorme para o negócio de software, tem potencial para o negócio financeiro, acaba sendo uma colisão de várias possibilidades. Você tem negócios tradicionais, né, como o próprio caso da Vitacom. Eu estava vendo um lançamento outro dia que eles fizeram no Jardins, o conceito de copropriedade urbana, né? Então, a Vitacom foi quem começou praticamente a dinâmica de venda de estúdios, e agora a ideia, você nem precisa nem comprar o estúdio, você compra uma cota de um estúdio que você pode usar X dias no ano, quando você vem para São Paulo para trabalhar, uma opção, uma alternativa, a partir de R$29 mil, que é a lógica da copropriedade, da multipropriedade, né, que até foi falado aqui mais cedo, mais empoderado pela solução da Housee, né, com software, com serviço, experiência, para agregar elementos para a oferta para o cliente. Então, conecta com o que eu falei mais cedo sobre o real estate com o serviço acoplado. Você tem o que eu tenho falado em alguns artigos sobre a combinação do agro com real estate, né? O caso da Brasil Agro é um caso emblemático, né? Uma empresa que é empresa de capital aberto, ganha dinheiro com agro, mas que o modelo de negócio essencialmente é comprar terra barata, colocar tecnologia de produção, você aumenta o coeficiente de produção da terra, quando ela está no ponto ótimo de produtividade, ela vende a terra e realiza o ganho de capital imobiliário. 30% do resultado da empresa é ganho de capital na operação imobiliária. Se fosse um cultivo, só perdia para a soja. Você tem, né, o caso do Cardone Capital, que é um caso que eu gosto bastante, porque ele traz, né, a segurança do real estate, que todo mundo gosta de investir, gosta da geração de renda imobiliária, mas com o potencial de upside do Bitcoin, né? Então, ele criou um modelo, né, de investimento onde você investe no veículo, esse veículo compra um prédio de multifamily nos Estados Unidos, com a renda do aluguel ele compra Bitcoin, com a valorização ele distribui resultado. De um lado, ele aumenta a rentabilidade mantendo o lastro no ativo imobiliário, do outro lado, se der tudo muito errado e perder 100% do valor do Bitcoin, ele só perdeu a renda de um mês de aluguel. Você tem a combinação, né, do off-site com estratégia de modelo asset light, que é o caminho da Resia
para recuperar, né, a performance em um novo caminho. Né? Quem acompanha, a MRV hoje está no momento de baixa, muito em função do que a Resia não conseguiu nesses últimos 2 anos, né, entregar de resultado. A empresa começou como um modelo de comprar uma terra nos Estados Unidos, construir um prédio, alugar e depois vender. Só que foi surpreendida no meio do caminho, né, com aumento de custos, aumento de taxa de juros, e aí o custo de construção ficou mais caro que o cap rate da venda. Ou seja, eles tiveram que liquidar portfólio, vendendo ativo no prejuízo. Como resultado, eles anunciaram, né, um pivô do negócio, foram para o modelo Asset Light, usando, né, o core deles de construção, de eficiência, para investidores que querem ter isso como um serviço e ficando como sócio da empreitada, mas não mais assumindo todo o risco. Mas o detalhe principal é o que eles colocaram, que daqui para frente toda a construção vai ser baseada em construção off-site, para ele ter um ciclo mais curto, mais previsível e ter menos janela para ser surpreendido por alguma movimentação de mercado. Você tem o caso da Tech Home, que a gente viu no último Deep Dive, quem estava com a gente, né, o Giga, investido da Stella, inclusive, né, Sato, que é um ótimo exemplo do olhar para o LTV do cliente. Né, uma empresa que tem a fábrica de construção de casas, tem a usina fotovoltaica, tem toda uma casa já com tecnologia embarcada e ela entrega a casa com contrato de fornecimento de energia, com aplicativo que cobra uma assinatura e ainda faz todo o financiamento, monetizando também a parte financeira. Então, você multiplica o potencial de resultado que você tem com aquele mesmo cliente em torno do mesmo ativo imobiliário. Então, as grandes oportunidades, cada vez mais, quando a gente olha tudo que vai acontecendo ano após ano, é você cruzar as várias oportunidades, o que a gente viu aqui hoje, por exemplo, para combinar um modelo de negócio mais eficiente. E o segundo elemento é a consolidação das real estate fintechs. Né? Falei mais cedo brincando, né? Todo mundo quer virar banco, né? Todo mundo quer virar fintech, mas cada vez mais, de fato, esse movimento está se consagrando. Né? Isso é muito nítido. Em geral, né, toda startup que nasce para explorar essa jornada financeira tem que passar pelo ciclo de provar o economics do produto, provar que consegue originar, provar que consegue gerir o risco dessa operação, que consegue entregar a performance e depois consegue fazer isso em escala. No começo é difícil porque todas essas incertezas dificultam você conseguir ter capital para fazer essas operações, montar um primeiro instrumento, ser eficiente, ter custo competitivo, mas à medida que você consegue, você vai destravando essas barreiras e vai invertendo o jogo. E aí a gente tem hoje, né, a PropTech mais valiosa do mundo, né, que é o caso da Built Rewards, é um caso de uma real estate fintech. Né, uma empresa que começou com uma lógica muito simples, que é tornar o pagamento do aluguel nos Estados Unidos sendo feito no cartão de crédito. E aí se associou com os principais donos de propriedade dos Estados Unidos, né, que tinham interesse em fomentar esse tipo de transação para reduzir inadimplência, para gerar experiência, para gerar programas de pontos. E hoje está avaliado em mais de 10 bilhões de dólares. Um quarto, né, se eu não me engano, um quarto ou um quinto dos imóveis locados nos Estados Unidos passa por eles de alguma forma. E aí, quando você valida um modelo como esse, você começa a ter várias empresas replicando a lógica. Né? A Mesa anunciou uma rodada agora há 2 semanas com uma variação do modelo. Né? Um modelo também de você trazer, só que nesse caso, o dono da propriedade, fazendo os pagamentos, né, de gastos relacionados à propriedade por meio de um cartão de crédito proprietário. Então, uma tese que vai se consolidando. E aí a gente começa a ver, de um lado, né, fintechs, real estate fintechs que vão validando os seus modelos, mas, ao mesmo tempo, empresas que já têm a base estabelecida e começam a avançar com embedded finance, começam a explorar a sua base de clientes para oferecer os produtos financeiros. E aí entra no jogo de competição. A gente falou em algum momento aqui sobre o caso do próprio Cienge Capital. Né? O Cienge hoje com uma base de clientes estabelecida, entrando em operações financeiras e concorrendo, seja com instituições tradicionais ou novos players fintechs que vão entrando nesse jogo. Então, a competição, na medida que o produto é validado, você não tem grandes barreiras para alguém sair fazendo o mesmo produto financeiro. Ao longo da jornada, a gente investiu em algumas empresas nessa tese. Né? Acho que a Condoconta foi o primeiro investimento que a gente fez. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de visitar lá em Floripa com a gente. Um banco digital para condomínios. Né? Um nicho de mercado, mas um nicho gigante, abraçando esse perfil de cliente, entendendo as necessidades deles, avançando com a conta, com crédito, um produto de seguro inadimplência, e hoje tem mais de 10 mil condomínios na plataforma deles. Tem por trás já um FDIC, tem por trás já uma operação de debêntures para operações de crédito, já numa estrutura muito mais sofisticada.
A gente tem o caso da própria Macasi, né, que o Caio está aqui. Acho que foi também um segundo ou terceiro investimento nosso que envolve, né, o ambiente de fintech. Outro caso de quem escolheu um nicho de mercado, pegando um público desassistido em termos de oferta de crédito, entendendo na ponta do capital as dores, né, de quem fornece o funding e criando uma solução que traz eficiência no meio desse caminho. Agora começa a escalar o modelo. Mesma lógica com a Cube, né, fazendo algo análogo no mercado de loteamentos, com fundadores que dominam muito bem essa dinâmica, vêm dessa indústria e conseguem dominar o jogo de controlar risco de crédito. Então, quando você avança nisso, os playbooks eles vão se consolidando, né? A gente comentou em algum artigo sobre, hoje qualquer construtora, qualquer empresa pode replicar uma dinâmica de virar fintech em algum grau, né? Se você consegue ter dados que, de alguma forma, ajudam a avaliar esse risco, você consegue, a partir disso, né, ter uma esteira de análise que você pode até contratar um parceiro, ter alguém que faz isso para você ou te ajuda a ter tecnologia para fazer isso. Você vai, né, começando a originar, vai começando a operar isso, monta uma estrutura de funding, seja própria, seja com parceiro. Se tiver uma forma de conseguir ser efetivo na conversão, você tem isso rodando, né? A gente conheceu aqui o case da Matec, né, acho que o ano passado ainda, uma consultora fazendo antecipação de recebível para os seus próprios fornecedores e vendo isso como uma fonte de negócio para a própria empresa. E a gente tem falado desde o ano passado sobre a relação óptico e próptico, né, que lá fora também é um conceito que tem cada vez mais se fortalecido, que é a empresa entender como é que ela divide a necessidade de capital entre o que é capital para o equity, para a operação, e busca uma rodada para isso, do que é capital para o lado próptico, o lado dono do ativo, né, o lado da operação de crédito imobiliário ou dívida, que tem ativo real em garantia, custo de capital mais barato, que você não precisa diluir cap table para conseguir levantar esse tipo de recurso. E essa sofisticação, né, só vai aumentando. Você, a cada semana, praticamente, você vê a notícia, né, de alguma startup que está emitindo um CRI, que está criando um fundo imobiliário, está fazendo uma operação financeira, seja sozinho, seja com um grande parceiro juntos. E isso, somando, né, o histórico de operações, representou, de 2022 para cá, 4,1 bi de reais no Brasil. Ou seja, 4,1 bi que passou pela mão de startups, originando crédito, equity imobiliário, as mais variadas teses ao longo desse mercado, né, dessa indústria. Só que isso aqui é só o começo, né, porque a jornada da startup ela começa, ela vai validando, ela vai superando aqueles desafios, e isso cresce em ritmo exponencial. E, geralmente, o mais difícil é quando o cara precisa dos primeiros 10, 15, 20 milhões, porque a estrutura fica mais cara, fica menos eficiente, o investidor é mais desconfiado. Depois que você supera isso, tudo vai ficando mais fácil. Então, a gente, com segurança, estima que esse número deve, pelo menos, triplicar quando a gente olha os próximos 3, 4 anos para frente, chegando aí, pelo menos, 12 bi, né, transacionados ou passando pela mão de real estate fintechs. Dito isso, né, então, o mapa está disponível para vocês vão receber depois também no e-mail, mas esse provavelmente vai ser o último mapa, né, de Consultex e PropTex, e eu vou explicar o porquê. A gente, ao longo do dia, falou em vários momentos sobre as colisões, sobre como o mercado vai evoluindo, sobre o que são os negócios real estate à prova de futuro, e como cada vez vai fazendo menos sentido encaixotar as empresas numa categoria. E acho que a notícia da semana passada é emblemática, né? A maior rodada de investimento de uma empresa de tecnologia ligada ao nosso setor esse ano não vai ser de uma startup, vai ser de uma empresa de 30 anos de história, que é a Softplan, 640 milhões de reais. Então, nesse processo, capital, ativo e tecnologia cada vez mais está fundindo, seja uma startup, seja uma empresa tradicional, não importa de qual ponta você começa, em geral, está todo mundo competindo com os mesmos atores. E a gente fez recentemente um estudo que é um exemplo disso, né? A gente fez um levantamento que o Vinícius realizou research para a gente, mapeando o que tem de empresas trabalhando com construção industrializada, construção off-site, mas que tem produto destinado ao short stay, para explorar, né, aproveitamento de ciclo mais curto, entregar rápido, potencializar renda. E a gente encontrou 45 empresas no Brasil trabalhando nessa atividade. E aí você tem empresas como a Brasil ao Cubo, né, que já é uma empresa super conhecida, super consolidada. Tem uma empresa como a Modus, que é um outro tipo de produto, um outro tipo de tecnologia construtiva. Tem uma empresa como a Modulari, né, ligado hoje a players bastante grandes e sofisticados.
Mas o principal é, qual delas é startup ou não é startup? Não importa. Né? Todas estão atuando e competindo no mesmo mercado, encontrando e explorando o nicho de oportunidade. Então, cada vez mais, na nossa visão, o que importa é entender quem que está no jogo. Então, você vai estar competindo, às vezes, com uma instituição financeira, com um player tradicional de tecnologia de 30 anos, com uma startup que acabou de nascer, com uma startup já capitalizada. É isso que importa quando você está entendendo o cenário competitivo, quando você está entendendo o que vai acontecer no mercado. E é nesse sentido que a gente vai começar, cada vez mais, a trazer a nossa ótica. Então, a gente vai lançar, aí nos próximos meses, o primeiro mapa de alternativas de funding imobiliário. Então, na mesma lógica que a gente fez com startup, como é que eu visualizo quem são as alternativas e fornecedores de funding para projetos imobiliários, seja de crédito, seja de equity, alta renda, baixa renda, todas as variações de produto, níveis de risco, rentabilidade. Então, estamos trabalhando nesse mapeamento.